Atlético no planejamento da sua janela de negociações, né? Teremos nessa pausa de Copa do Mundo negociações de jogadores e o Atlético preocupado com a situação, especialmente do meio para frente, né? Tem muitas questões a serem resolvidas, lacunas no elenco e que podem ser ampliadas. Antes de chegar nesse aspecto, a gente trazia ao longo da semana, né, que o Atlético vai adotar uma postura muito parecida com aquela que aconteceu na última segunda-feira, concretizando uma negociação tanto quanto mais sigilosa, sem alardes e sem compensação financeira. Isso indica que o Galo está em busca de oportunidades no mercado em que possa, né, fechar contratações de jogadores que estão livres ou próximos de romper contrato com suas equipes, para que não onere muito a sua já abalada folha orçamental desta temporada de 2026. Olha só, depois da contratação do Léo Duarte, o foco continua sendo, né, o sistema defensivo, para saber até que ponto o Atlético vai poder contar com o Ivan Romano no segundo semestre, para saber também se virá um zagueiro para atuar pelo lado esquerdo, como a gente discutia ontem aqui na TBB. Agora, em relação ao meio-campo, primeira situação envolvendo especulações é aquela que já se arrasta há cerca de 2 semanas. Por mais uma temporada, volta-se a falar em Fred, né? Volante do Fenerbahçe, que precisaria de um acordo, uma compensação financeira, de repente uma rescisão lá na Turquia, para que pudesse voltar a jogar no Atlético já a partir desse meio de ano, já que acabou lá a temporada, mas ele ainda tem 1 ano de contrato. Aí, Cirilo, chegamos aos meio-campistas e aí há uma grande interrogação e um fato novo que a gente vai destacar aqui na TBB, 6h18. O fato novo é que surgiram nas redes sociais, especialmente, muitas especulações envolvendo o nome do meia Izep. É um armador que surgiu nas categorias de base nos últimos anos, até com certa pompa, né, com muito destaque, mas um jogador que ainda não teve uma grande sequência de jogos no time principal do Galo. Atuou em algumas partidas nesta temporada com o Sampaoli no campeonato estadual, especialmente naquele esquema de jogos fora de casa do Campeonato Mineiro. Mas o Izep publicou uma foto ontem na sua rede social em que estava jantando em Milão, na Itália. E muita gente começou a especular o que estava acontecendo, né? Nós trouxemos no itatiaesporte.com.br com o Alexandre Henrique, com o Rômulo Giacomin, que o jogador estava apenas buscando o passaporte italiano, né? E por isso fez essa viagem à Europa. Falamos aqui, né? Igor Gomes, com o interesse do Bragantino, ainda não há uma proposta oficial, mas ela pode pintar a qualquer momento. Jogador que ainda está apto a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A por outra equipe. Situação também no meio-campo relacionada à possível saída. Agora, permanências, né? O Atlético fecha essa primeira parte de temporada com o Bernard em alta e com o Vitor Hugo se recuperando de uma lesão e também, né, como um dos principais jogadores, inclusive, desse time atleticano. Permanências. Gustavo Scarpa, por sua vez, teve o nome ventilado em outras equipes. No entanto, a sensação de permanência começa a aumentar a partir do momento dessa lesão, da artroscopia. Vamos observar o que vai acontecer. Sobre todos esses pontos, essas situações, as incertezas surgindo com relação a uma condição importante que é o de armador do Galo. Se tem jogadores se destacando em outras posições e funções, essa em específico passou por grandes reviravoltas com o Eduardo Domingues. Se a gente for lembrar, começou armando o time com Scarpa e Vitor Hugo, né? Armando, ele tinha o Maicon, o Alan Franco, o Vitor Hugo fazendo uma espécie de um terceiro homem, mas junto ainda ao Scarpa, mas não deu certo. Hoje o titular, quase que indiscutivelmente, é o Bernard nessa função. É verdade. Edu, como é que você encara esse setor de meio campo do Atlético? Tem muitas incertezas, tem certezas também, né, Edu? Eu tenho falado aqui, Cirilo, que do meio pra frente custa caro. É o mais caro do futebol, é quem dá o último passe, é o responsável por fazer gols. Se você tá passando por um momento delicado, sabe o que ameniza o seu momento? Gol. Você fazer gol. Se você está precisando de resultado, o resultado vem com gol. Se você está precisando melhorar o desempenho, a melhora do desempenho ela vem muito em função do gol.
Então, o Atlético ir ao mercado e fazer como fez, trazer um zagueiro livre no mercado com uma idade relativamente muito boa, que são os 29 anos, o auge da carreira de muito jogador, num setor que há necessidade de reforços, como é o setor defensivo, e dentro do discurso de um clube que não pode investir tanto e para o sistema defensivo consegue um modelo que é atraente, né? Você tem um mercado, o jogador está livre, você não precisa desembolsar uma grana na hora para contar com o atleta. Agora, do meio para frente, eu acho que é fundamental. Se o gol te alivia tantas coisas num time de futebol, é obviamente que ele vai te custar caro. E aí o Atlético provavelmente terá que investir. E para investir do meio para frente, também precisa abrir espaço na folha, principalmente daqueles atletas que custam caro, não estão sendo aproveitados e não estão sendo aproveitados porque não estão entregando para serem aproveitados. Aí é o caso do Hulk, que já saiu, do Dudu, que ainda está no time, e já entregou em determinado momento, mas há muito tempo está muito aquém do que vale e do que entrega. A mesma coisa vale para o Scarpa. O Bernard, que não vinha entregando, hoje está entregando bastante. Ele está justificando uma permanência, fora os outros. Então, eu acho que o Atlético do meio para frente, sim, precisa abrir espaço na folha, principalmente com esses dois nomes, Dudu e Scarpa. Se ficarem entregar, maravilha, mas vai apostar? Vai pagar para ver? Pagar para ver, pagar tá pagando, né? Então eu não faria, eu tentaria dar um futuro em outro lugar para esses atletas. Para aí sim você poder fazer um investimento que eu repito, o passe para gol e o gol custam caro e na folha tem um espaço para trazer esses atletas que podem resolver muitos problemas para você dentro de campo entregando gols. Mais Atlético, Pedro Abílio. Cirilo, vou destacar duas situações aqui na TBB. A primeira delas, uma matéria do nosso repórter Henrique André, que está lá no itatiaesporte.com.br. Acompanhava ele mais cedo aqui na redação durante o levantamento, com base nos sites de estatísticas dos jogadores. O Everson é o atleta de elite das grandes ligas no futebol internacional que mais atuou, que tem mais jogos e mais minutos no ano de 2026. Everson tem, por exemplo, mais partidas do que jogadores que atuaram até a reta final da temporada europeia. A gente sabe que tem um fator importante de calendário nisso tudo, né? No segundo semestre da temporada europeia, que acontece normalmente de janeiro a junho ou fim de maio, os jogadores muitos times já estão eliminados de copas domésticas ou mesmo as competições continentais e acabam jogando menos. E, por outro lado, o futebol brasileiro vive o período de competições regionais, além do início de Copa do Brasil, de competições continentais também. O Everson chegou a 36 jogos nesta temporada de 2026. Ele é seguido pelo Flaco Lopes, do Palmeiras, que também tem 36 partidas. Só que o atacante do Verdão fez uma partida pela sua seleção, né? Jogador que entrou aí no radar, vai disputar a Copa do Mundo. O Flaco, ele fez uma partida a menos em relação a clube. Se tivesse o Everson lá na seleção brasileira, talvez ele tivesse nesse páreo aí com ainda mais jogos isolado nesse quesito. Mas tem pouco mais de 100 minutos a mais, né? Uma vez que é o goleiro, o jogador de linha do Palmeiras foi substituído algumas vezes. Eles são seguidos de perto pelo Gyökeres, atacante do Arsenal, que tem 35 partidas na atual temporada. É que o radar da seleção brasileira ele tem um probleminha para entrar em Minas Gerais, já de alguns anos. A hora que tá chegando na fronteira com outros estados, ele não entra, ele não consegue entrar em Minas Gerais. Você vê que o radar da Argentina vai em São Paulo. Vai. Mas o radar da seleção brasileira, quando é Minas Gerais, ele encontra uma nuvem que não deixa ele detectar nada, já de alguns anos, principalmente quando o assunto é goleiro. Há uma certa restrição. O Everson é o cara que não dá espaço, né, Edu? E por mérito dele também, né? Convenhamos. Ele é o fominha e joga demais, né? Tá vivendo um momento espetacular, eleito o melhor em campo em vários desses 36 jogos que o Pedro Abílio citou, inclusive dessa temporada. Inclusive o último. A gente tá falando dessa temporada, porque se pegar a última temporada, 2025, 2024, também dos jogadores mais importantes do Atlético, protagonismo absoluto, liderança remanescente do melhor Atlético dos últimos anos, né, de 2021, enfim. É um cara muito acima da média e não à toa hoje existe uma discussão
de Everson entre os maiores, melhores goleiros da história, para muitos o melhor e maior goleiro da história do Atlético. Para fechar então, Cirilo, o Atlético fez hoje a segunda partida do Campeonato Brasileiro Sub-17. Foi agora à tarde na Arena MRV, um pênalti convertido pelo Gomide, que foi sofrido numa jogada do Veneno. E acabou sofrendo o empate na etapa final. 1-1 com o Red Bull Bragantino na Arena MRV, já tinha empatado com o Vasco no último domingo, 2 rodadas, 2 empates pelo mesmo placar. É a sequência inicial do time vice-campeão da Copa do Brasil, dessa vez no Campeonato Brasileiro. Pedro Abílio voltou pra gente falar mais do Atlético também aqui na TBB. Fala aí, Abílio. A gente falou na primeira parte, né, Cirilo, que o Izep tá lá na Europa buscando o passaporte europeu, que o Bernard se estabeleceu, que o Gustavo Scarpa se lesionou, que o Igor Gomes desperta o interesse no Bragantino, que o Vitor Hugo é um titular do Barba e se recuperou da lesão. Faltou falar do outro meia, né? Reinier está aqui na turma do bate-bola e destaca a evolução do time com o Barba Domingues, ele que começou essa era Eduardo Domingues como titular, perdeu espaço, mas jogou contra o Vasco, na ausência do Cassierra no último domingo. Vamos acompanhar o Reinier. Acho que está todo mundo vendo uma evolução, tanto de resultado e dentro de campo também. Acho que os últimos jogos da Sul-Americana a gente foi muito bem também, contra o Corinthians já foi... a gente ficou naquele quase, né? Seria um empate. A gente sabia que era preciso dessa vitória e eu acho que com o Barba, com aquela semana de trabalho que a gente vai ter na Copa, eu acho que a gente vai melhorar e eu acho que tá todo mundo vendo a evolução. Mas e essa situação das incertezas, né, dos meio-campistas que podem deixar o Galo? Será que o Reinier tá nessa leva? Ele também conversou sobre isso com o nosso Paulo Azeredo. Então, é complicado porque muita gente inventa muitas coisas, né? Saíram coisas que não aconteceram. Até festa de despedida, o pessoal fala. Então, é inacreditável, né? Festa de despedida. Então, acho que isso é algumas coisas que as pessoas não sabem, mas falam, não sei, acho que para ganhar mídia. Então, eles estão equivocados. Eu tenho um contrato com o Galo longo. Tô feliz aqui, quero ajudar o time, como hoje veio uma oportunidade que eu não esperava e eu acho que eu pude aproveitar bem, ajudando meus companheiros. Todo mundo sabe que eu sou um jogador de grupo, não jogo só para mim, jogo para que todos possam fazer um belo jogo. Tá aí, o jogador de grupo, o Reinier, contrato até o fim de 2029, dizendo que não teve festa de despedida nenhuma. Ele permanece feliz no Atlético e querendo cumprir esse longo contrato que assinou no ano passado, Cirilo. Ô Edu, como é que você enxerga o Reinier no elenco do Atlético? Opção. Se for permanecer... É uma boa opção ou simplesmente uma opção? Não, ele não, difícil. É difícil. Difícil fazer a leitura do Reinier, cara, porque ele joga de centroavante, ele joga de meia, às vezes pelo lado do campo. O Reinier é a eterna promessa, sabe? Saiu muito bem do Flamengo, não virou na Europa, chegou no Atlético, não conseguiu virar no Galo. Mas me parece um cara querido no grupo. Desses jogadores que chegaram com status, é o que tem sido mais aproveitado pelo Barba. Quando eu falo desses atletas, Scarpa, Dudu, o próprio Hulk, enfim. Aliás, o Hulk o Barba utilizava muito, né? Mas é porque realmente era um espaço pesado na folha salarial. Mas ele tem sido utilizado. Então, sim, eu vejo o Reinier como opção. Uma opção, independentemente do que o Atlético for fazer, de chegadas, de saída, não consigo enxergar o Reinier como jogador titular, não. Ô Fabrício, você enxerga no elenco do Atlético essa história de reformulação pro próximo semestre, muitas saídas e muitas chegadas, ou pelos objetivos do clube com o que tem não precisa mexer tanto? Não, cara, eu acho que precisa chegar algumas peças aí. Lógico que aí tem que sair também, né, Cirilo? Porque você ficar com o elenco muito inflado, muito cheio, é complicado pra você trabalhar no dia a dia. Aí dificilmente você já consegue agradar 15 jogadores.
Geralmente é só os 11 que estão jogando que estão felizes. Então, é muito complicado. Você tem que trabalhar muito, gerir grupo muito bem, né? Pra ser muito justo no vestiário, sabe? E aí, no dia a dia, você dá espaço. Quem mostrar no dia a dia, leva pro jogo, dá chance pra gerir muito bem, pra todo mundo ficar satisfeito. Assim, eu acho que precisa. Eu acho que o Atlético precisa mexer. Tem mexido, eu acho que deve chegar aí mais uma, 2 peças. Eu acho que o Atlético, chegando mais 2, 3 peças aí, dá pra pensar lá em Libertadores, com certeza, Cirilo. Vejamos, né, Abílio? Segue a janela em aberto para o Atlético. Segue essa assim, situação. Né? Em aberto oficialmente daqui a pouco, né? Mas agora já pode fazer movimentação. Enquanto estão procurando essas famosas oportunidades de mercado, devem ser o direcionamento mesmo do Atlético a partir desse período intermediário, né? Diferente da temporada de 2026, é um novo planejamento com um novo treinador que ainda não teve essa oportunidade, né, Cirilo, de montar um elenco com a cara dele. É que o Pedro Daniel, ele é muito certinho, ele esse negócio de finanças dele, ele tá todo... Mas assim, o Pedro Daniel, o futebol tem que ter uma paixãozinha. Deixa às vezes o presidente fazer um negocinho lá, sabe? Aí a aposta, é tudo aposta. De repente aí chega numa Libertadores, é outra renda, é outra perspectiva pro ano que vem, é patrocínio, enfim. O futebol tem isso. Quando tá muito certinho ali, você não consegue chegar muito lá em cima, né? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né, pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!